para quem não me conhece ainda, né? Para quem não teve o prazer, eu sou Marcelo Rodrigues, eu sou o fundador aí do projeto Escola de Consultor, aonde eu busco trazer alguns conteúdos aí para ajudar, né, as pessoas, as empresas que têm alguma necessidade de melhoria ou estão com o negócio travado, enfim, cada um tem sua necessidade, precisa treinar pessoas. Estou aí para ajudar vocês, tá? E no nosso encontro de hoje, então, o que que eu quero trazer para compartilhar com vocês? Vamos falar um pouquinho sobre padrões, né? Então, os padrões que estão aí na nossa vida há muito tempo, né? E que às vezes a gente nem percebe que eles estão nos rodeando. Então, vou contar um pouquinho, uma historinha para vocês, né? De uma evolução em padrões. Então, desde muito tempo atrás, quando, quando era criança mesmo, né? Eu tinha alguns bonequinhos, né? Tamanho assim, deixa eu enquadrar aqui, sim, mais ou menos. E aqueles bonecos tinham alguns que tinham roupa, outros tinham calçado. E o que que eu fazia, né? Eu tinha mania de tirar tudo, deixar os viventes lá sem roupa, no tempo aberto. E aí, dali para frente, eu ia organizando. Pegava a caixa de fósforo, colava, fazia tipo num roupeiro para organizar as roupas. E os calçados, e as armas, e as granadas. Eu pegava o elástico, a tilha, aquele, fazia de arma, palito de dente, fazia de espada, e por aí vai. E o que que eu fazia para organizar, né? Eu vinha e criava um padrão para guardar os bonecos. Então, nesse padrão, muitas vezes eu tinha uma, uma caixa onde ia só o calçado, outra caixa ia só as ferramentas. E aí eu tinha uma caixa maior de sapato onde ia, né, os bonecos ali para ficar guardado. Então, esse é um primeiro exemplo de padrão que eu venho, é, tinha assim mesmo perceber, né? Eu sempre fui muito de fazer isso. Tem quem diga que é toque, né? Transtorno obsessivo compulsivo. Mas eu prefiro pensar que é padrão, né? Porque eu vou me sentir mais feliz pensando que é padrão. E depois a gente vai crescendo, né? As coisas vão crescendo e aí tinha o roupeiro, né? O roupeirinho ali dentro do meu quarto. E o que que eu fazia então? Eu tinha o padrão de colocar em uma prateleira, colocava roupa, em uma prateleira eu colocava perfume, em outra prateleira eu colocava calção e assim eu ia organizando, né? Mais uma mania, talvez, tem quem diga que é mania, mas para mim acaba sendo mais uma forma de padronizar, né? Colocar padrão nas coisas. É, hoje, por exemplo, eu tenho mais um padrão que é meio secreto, meio oculto. Só quem está dentro de casa comigo, ali a minha família, acompanha. E talvez eles nem percebam que eu tenho um padrão. Mas o que, que eu faço? Eu tenho livros. Quem me conhece um pouquinho mais, me acompanha de mais tempo, sabe que eu tenho alguns livros, né? Eu gosto de ler. Em seguida, eu publico ali um brinquedinho novo que chegou, uma leitura, um companheiro. E por aí vai, né? Boa noite, João. Seja bem-vindo. E por aí vai. Então, dentro desses meus livros que eu tenho, eu comprei um armário. Né? Na verdade, é um armário de quarto, inclusive, que eu comprei e deixei ele fechado. E quem já veio aqui na minha casa percebeu que eu não tenho. Quando eu montei, eu mesmo comprei e montei, eu não coloquei o puxador, né? Isso sim é uma mania. Por que que eu não coloquei o puxador? Porque realmente eu não quero que ninguém mexa no meu livro sem que eu veja. Porque eu sou um pouco chato para os meus livros. Eu cuido bastante e normalmente o padrão da sociedade é de que as pessoas não cuidem seus livros, os livros dos outros, como se fossem seus. Eu já tenho alguns casos aí de empréstimo de livro que ele não voltou do jeito que ele saiu. E para isso eu sou apegado, eu gosto muito de manter o meu padrão de cuidado com as minhas coisas. Inclusive, não vou dizer uma surpresa, mas para não se sentir prejudicada, minha cunhada Cleide, que eu já emprestei livro para ela, e ela sempre devolveu do jeito que levou, inclusive dentro do saquinho que eu coloquei para ela levar. Então, Cleide, se estiver assistindo, ou se em algum momento tu ver esse vídeo,
não te preocupa que não foi para ti que eu emprestei e o livro não voltou do jeito que saiu. Mas, enfim, esses são os padrões da pessoa Marcelo, né? É, quando eu sento, por exemplo, para trabalhar, uma pena eu não conseguir mostrar minha mesa aqui para vocês, porque tem os fios ali e não vai ficar legal, tem grande chance de alguma coisa não dar certo, né? Mas quando eu sento para trabalhar, eu também tenho um padrão. Então, por exemplo, eu tenho uma posição aqui na lateral, aonde eu sempre tenho um livro, e aí vou até mostrar para vocês aqui um dos livros que eu tenho aqui, que eu estou fazendo leitura agora. Deixa eu tirar um negócio que está aqui. Então, aqui está ele, BPM Ciboc, versão 4 da BPMP, né? Estou me atualizando ali sobre as informações dele, e também sempre é bom, né, a gente ter alguma coisa. E também tenho aqui um outro livro também, não vai pegar capa legal para vocês, mas ele fala sobre, né, é o design da proposta de valor. Então eu também estou com ele aqui. Chegaram outros esses dias, mas eu não vou mostrar para vocês hoje. Então, na minha esquerda, normalmente, eu tenho algum livro. Eu tenho o padrão de manter livros. Na minha direita, vocês já devem ter percebido, quem me acompanha um pouco mais, reto aqui, ó, tem um monitor, meu segundo monitor. Tá? É uma forma, então o que eu quero dizer com isso? Que o padrão acaba sendo uma forma de organização. Né? Então, o padrão que eu tenho como pessoa física, digamos assim, né? Ele acaba organizando a minha vida, né? Minhas coisas. E quando a gente olha, então, né, para empresas, o que nós temos nas empresas? Né? Nós temos o POP. Alguém já viu falar em POP? O POP é o procedimento operacional padrão, né? Que muitas vezes é conhecido como manual do processo também. Para que serve, então? Serve para alguém foi lá, documentou, trabalhou, entendeu? E transcreveu como que acontecem os padrões de execução dos processos da empresa. Né? Então, nada mais é do que também uma forma de padronizar ações, né, das pessoas dentro da operação, do negócio. E por que isso é importante para as empresas? Né? Porque se não tiver padrão, vira artesanato, né, digamos assim. Não que o artesanato não tenha padrões também. Longe de mim falar uma bobagem desse tipo. É que quando tu não trabalha seguindo padrões, cada ação que tu vai executar, ela vai ter um formato que pode ser às vezes parecido, às vezes muito distante e às vezes pode ser equivalente. Então o padrão vem para que a gente possa trabalhar dentro de um mesmo formato, seguindo as mesmas sequências, né? Vai favorecer o nosso processo no final. E o que isso permite quando a gente tem processos bem estruturados, padronizados nas empresas, né? Permite escala, que é o sonho de todo empresário ou empresa em início de carreira. Todo mundo procura, dentro do seu modelo de negócio, um padrão que possa ser escalável, né? Porque se tu consegue ganhar em escala, automaticamente tu vai ter um melhor retorno, né? Aí a gente começa a falar de eficiência, eficácia, aquelas palavras que acabam muitas vezes, quando não bem empregadas, nos prejudicando, inclusive, a gente acaba passando vergonha falando coisas para deixar bonito, né? Que não é o objetivo aqui. E se a gente vai olhar para os nossos processos, então, que são, né, vocês sabem, o meu ganha-pão, se a gente vai olhar para os nossos processos, como que ficam os padrões dentro dos processos? Uma vez que o processo vai ser a representação de um padrão, né, de uma forma de operação que pode ser automatizada, pode ser manual, mas ele vai seguir um padrão para rodar o ciclo dele. Se vocês forem lembrar, dias atrás eu falei que trouxe aqui para vocês, né, uma mensagem sobre geração de valor,
onde eu dizia que a empresa tem um ciclo ali de processos acontecendo. Então, dentro desse ciclo, nós temos padrões sendo retroalimentados para a operação da empresa acontecer. Deixa só eu lubrificar aqui, eu tô com um chazinho. Pronto. Deixa eu ver se ficou bom. Só mais um pouquinho, tomar mais um gole. Pronto, desculpem, pessoal. Não convidei vocês para virem aqui me assistir tomar chá. Para isso, a gente pode combinar e fazer uma sessão juntos, né, de beber chá. Mas então, voltando para os nossos padrões. O que que os nossos padrões em processos estabelecem? Estabelecem a forma como a empresa vai rodar, né? Vai gerar o seu valor para o cliente. Até aí tudo bem. Talvez algumas pessoas, alguns de vocês que estão assistindo já tenham percebido, inclusive isso, né? Mas o que que acontece? Como que a gente vai fazer a construção dos nossos processos? Eu adoro, né? Gosto de ver um fluxograma. Eu gosto de ver as coisas em formato de fluxo, né? Talvez pelo meu modelo mental, para mim, acabe sendo mais fácil. Tem pessoas que têm pavor, né? Tem quem diga que a gente não deve olhar processos como fluxos, deve encontrar outras formas. Inclusive, tem outras dinâmicas para estruturar processos. Eu gosto muito de falar sobre processos como fluxos, como listas, também consigo visualizar bem os acontecimentos, inclusive com momentos históricos, olhando para listas. E eu também gosto de usar mapas mentais, né? Então, quando eu trabalhava mais próximo, né, da ponta final, não que hoje eu não esteja próximo, mas mais próximo fisicamente, digamos assim, como que eu gostava de construir, né, os levantamentos que eu fazia. Formato de mapa mental. Não sei se vocês sabem o que é mapa mental, mas uma construção onde a gente tem uma ideia central e dali vai ramificando, né? E dentro dessas ramificações eu fazia a construção do meu processo, né? Para mim funcionava, era um pouco da forma como eu imaginava as coisas, né? E depois dali eu só transcrevia as regras do negócio, então, para um modelo de automatização que normalmente era um fluxo em uma modelagem, né? No padrão BPMN. Então, para mim sempre funcionou bem. Para as pessoas que interagiam comigo, muitas não conseguiam entender o que que eu queria representar, né? Mas também era importante naquele momento que eu entendesse, porque quem ia precisar representar depois no padrão que a empresa adotou era eu, então não tinha problema com isso. Entretanto, depois que eu trazia as informações para o padrão que foi estabelecido, então vocês lembram que semanas atrás eu falava muito em valor, hoje eu falo muito em padrão, então quem ia interpretar isso era as pessoas da empresa também, né? Boa noite, Renan, seja bem-vindo. Então, dentro dessas construções, não sei se vocês conseguiram perceber, mas mesmo para trabalhar com um padrão, era necessário estabelecer um padrão. Tá ficando meio confuso, né? Padrão, padrão, padrão. Mas o que que eu quero trazer para vocês com isso, né? E isso faz parte um pouco do amadurecimento do formato de trabalho dentro da gestão por processos. Quando a gente está começando a olhar para esses conteúdos, essas teorias, né, a gente recebe uma enxurrada de informação. Com isso, a gente tem vários tipos de notações, né? A gente tem vários canvas para trabalhar. Hoje em dia, eu gosto bastante de trabalhar com canvas e o mais famoso deles é o business model, né, do modelo de negócio, mas ele não é o único, né? Eu por algum tempo associei que o Canvas, trabalhar com Canvas era trabalhar com business model, mas não. Se vocês conhecem o business model ou se sabem o que eu estou falando, vocês vão lembrar daquele quadro onde a gente apresenta a forma em que a empresa vai operar, né? De uma maneira mais simples. Tá aí, gostei. Um dia eu posso trazer um conteúdo também
ligado com isso, né? A interação do Business Canvas com os modelos de processos, né? Inclusive, se vocês forem olhar na internet, tem vários Canvas de processos. Então, tudo bem, não tem nada de errado com isso. Porém, quando a gente começa a trabalhar, a gente se encontra com todas essas informações disponíveis. E o nosso primeiro passo, muitas vezes, quando a gente chega para o cliente, é identificar, então, com qual que o cliente vai pretender trabalhar. Porque se ele for tentar trabalhar com todos, tem grande chance dele não conseguir trabalhar bem com nenhum. Então, né, isso é regra básica de vida, inclusive. Né, eu aprendi isso com custos bem duros, né? Não sei se custo é a palavra adequada, mas eu aprendi talvez quase da pior forma, de que a gente recebe muita informação, a gente é sensibilizado durante o dia com várias informações e a gente precisa escolher um caminho e seguir dentro daquele conteúdo, daquele conceito ali, né? Então, quando a gente está olhando para processos, também, mesma coisa, a gente vai trabalhar dentro da disciplina BPM, inclusive o CBOC ali, que eu mostrei para vocês antes, o livrinho azul, ele vem para trazer algumas normatizações, digamos assim, dentro dessa disciplina, né? Mas ainda te traz bastante informação, então tu precisa também escolher. Quando ele cita ali, por exemplo, formas de levantar informações, brainstorming, reunião, acompanhamento em loco, questionário, tem várias possibilidades, né? A gente precisa entender, desculpem, a gente precisa olhar e entender qual que vai se adequar melhor para o nosso tipo de trabalho, para o que a gente está trazendo. E agora já puxando bem para o meu assado, né? Quando a gente vai automatizar um processo, também a gente precisa entender e definir quais padrões que a gente vai utilizar. Por muito tempo, quando eu não automatizava, quando eu só documentava, nas empresas onde eu trabalhei com essa dinâmica, nós tínhamos uma, é, vou chamar de regulamentação, mas era um padrão sobre quais elementos que nós iríamos utilizar. E aqueles, existem alguns, né? Se a gente for olhar para o BPMN, que é uma anotação para mapeamento de processos, para documentação, né? Estruturação. Então, inclusive, a sigla BPMN, né? Ela significa anotação para modelagem de processos, né? É, então, ele tem muitos elementos, são mais de 100. E se vocês perguntarem para mim, que trabalho com isso, eu não sei de cabeça, assim, me perguntar, me mostra o símbolo, eu dizer para que ele serve. Eu não tenho isso na memória, porque é uma informação desnecessária para o meu contexto. E é a recomendação que eu sempre faço e que eu vivenciei nas outras empresas. A gente vai utilizar a anotação, o padrão, né? Mas vamos adequar para a nossa realidade. Então, tem uma ferramenta de mercado para quem trabalha com mapeamento de processos, com desenhos, que é uma ferramenta gratuita que se chama Visage. Tem outras também, mas na minha percepção hoje, o Visage para modelagem ali ainda é o mais utilizado, né, por ser gratuito. Então, por ser gratuito, eu não tenho compromisso com nada, eu posso usar, não usar, e tanto faz, né? Deixo instalado na máquina e fica. Então, ele traz ali todos esses elementos. E quando a gente começa a olhar, a gente se confunde, se atrapalha, se perde, se for dar atenção para todos eles. Então, a gente precisa dar uma enxugada, digamos assim, em quais elementos nós vamos utilizar. Né? E se a gente for pensar para o público que eu venho gravando, compartilhando esses materiais, gravando esses vídeos, mais ainda. Porque se eu tenho uma megacorp, e aí vocês vão lembrar que eu já falei, não vou dizer recursos limitados, mas com recursos abundantes para tocar projetos, né? O que a gente faria? Bom, contrata um especialista e difunde para todo mundo, né? Mas não, quando a gente olha para o pessoal menor, para a empresa que não é especialista nisso, que ela só tem um problema para resolver, a gente não tem por que criar vários
elementos, utilizar e forçar que a pessoa queira entender isso. Porque muitas vezes ela não está nem aí para o elemento que ela vai utilizar. Isso importa para mim, que sou especialista na área. Mas para quem tem uma empresa, tanto faz se eu vou usar um círculo preenchido ou um círculo sem preenchimento. Se o círculo é verde, laranja, amarelo, roxo, tanto faz. O que importa para a empresa é que esse material atenda ao objetivo dela, que algumas vezes pode ser entender o negócio, algumas vezes pode ser automatizar um processo, e em outras vezes pode ser, dependendo do porte e do formato de trabalho que a empresa quer conduzir, pode ser inclusive adequar a sua realidade para um sistema. No caso, o sistema especialista, né? Muitas vezes ele já vem com muitas regras pré-definidas e a empresa vai se moldando a ele, né? Ou quando a gente tem mais flexibilização, possibilidades de trabalho, como é nas ferramentas que eu trabalho, no Orquestra BPMS e no Ziv, então a gente consegue ir se adaptando, né? Vai moldando ali para a realidade, tanto para nós, como também para a empresa. Que tem uma questão que eu não sou desenvolvedor da ferramenta, né? Não estou aqui para vender para vocês também, é só para compartilhar facilidades, né? Para que possa se organizar, né? A operação de vocês. Então, dentro dessas realidades, quando a gente vai olhar para um fluxograma, o pessoal que desenvolveu a ferramenta teve uma sacada muito inteligente, né? Em vez de utilizar os mais de 100 elementos que a gente tem disponíveis, e elementos, eu digo símbolos, né? Falo elementos pela vivência ali na atividade, mas são símbolos. Em vez de utilizar todos esses, vamos colocar uma parte, os principais, pela nossa própria experiência de uso, que são os que realmente o pessoal mais utiliza no dia a dia. E os demais a gente vê, aplica formas de tratar, né? Mas com isso a gente simplifica bastante o manuseio, né? E o que a gente vai chegar como consequência? A gente vai acabar empoderando pessoas. Então eu tenho uma memória muito presente, né? Porque eu gostava muito. É, eu trabalhei 9 anos, né? Comecei no Sonai, que é onde eu guardo uma boa parte das memórias mais agradáveis, digamos assim, para mim, né? As maiores conquistas, talvez também, foram nessa empresa, que depois foi adquirida pela Walmart. Então, como são situações muito grandes, não tem problema de falar, né? Eu tenho um carinho muito grande, porque eu trabalhei 9 anos nessa empresa. E lá tinha uma ferramenta que se chamava Workflow. Então, essa ferramenta, o que ela fazia? Ela gerenciava processos. Aí a gente tinha processo para pedir para ajustar preço em loja, a gente tinha processo de pedido de reembolso, tinha processo de solicitação de compra, tinha tudo isso na ferramenta, né? Boa parte hoje a gente acaba também implementando na nossa ferramenta, que é um BPMS. Mas qual que era a característica dessa ferramenta? É que para implementar, para realizar alterações mais pertinentes para o negócio, era necessário envolver o pessoal que codificava, que programava, o pessoal da TI, né? E isso algumas vezes, por o volume de demandas que normalmente a área de TI tem nas empresas, né? Acaba gerando um processo um pouco mais demorado, né? Mais lento, precisa. É, eu vou dizer que precisa se avaliar muito bem o investimento, porque uma mudança pode desencadear em outras questões, certo? Isso não vou dizer que está errado também, não tem problema, é uma forma de construção. Até não sei se faz 10 anos já, mais de 10 anos que eu saí da empresa, não sei se ainda permanece a ferramenta lá. Mas eu guardo com muito carinho, né? Tenho lembranças boas dessa passagem. Me ajudaram, inclusive, a ter um pouco da visão que eu tenho hoje sobre gestão por processos, né? Mas, enfim, esse formato de trabalho que se tinha lá, tu tinha um envolvimento maior da TI. E aí as pessoas da operação do negócio, quando precisavam alterar ou fazer uma atualização, dependiam também da TI. Essas ferramentas, como as que eu trabalho hoje, elas empoderam usuários. Então, ela permite que usuários de negócio, que nem eu não programo, eu só futrico, né? Mas que usuários de negócio, que nem eu, possam passar por uma qualificação e construir seus materiais de maneira autônoma, né? Com a liberdade de poder construir, testar, coloca para rodar, se não deu certo, tira, ajusta,
ou se não tem nenhum dado, né, para saber a relevância do processo, configura algo mais simples, publica e deixa rodando para coletar informações. Então acontece que os usuários finais, né, muitas vezes são as pessoas que acabam construindo esses processos. Eu tenho clientes onde eu treinei as equipes para fazerem isso, né? Pessoas, não vou falar pessoas normais, porque seria uma judiaria, né? Eu ia é, despertar inimizade numa categoria inteira. Mas que pessoas comuns, sem conhecimento, sem vivência em desenvolvimento, pudessem também construir seus processos. E isso gerou ali uma escala muito grande, né? Porque a gente sempre gosta da empresa, e eu gosto como profissional, que as pessoas aprendam comigo e possam implementar para crescerem é, pessoalmente, né, como profissionais, e também crescerem, melhorarem os resultados da empresa onde trabalham. E aí, com base nisso, então, eu sou muito feliz hoje de poder ter contato com uma ferramenta desse tipo, né, e estar numa atividade onde eu posso compartilhar um pouco do que eu já vivenciei aí e desenvolvi nos últimos anos, né. E por que que eu quero trazer, por que que eu trouxe todo esse histórico, essa visão sobre padrão, processo, escala, porque eu quero mostrar para vocês que, vocês acompanharam aqui, talvez alguns de vocês tenham acompanhado semanas atrás, quando eu fiz a construção de um processo. Eu construí ao vivo ali, né. Já foram 2 que eu construí, na verdade. Um eu construí com uma ideia que eu tive tomando banho ali, um processo de agendamento de vacina. Inclusive, fiquei muito triste quando eu vi no outro dia, foi casualmente no outro dia. Na noite eu fiz a, a conversa aqui, a transmissão, e nessa transmissão eu citei, inclusive, que tomara que ninguém fosse para casa das pessoas para aplicar golpes, né? E no outro dia eu vi a notícia no jornal que no dia que eu citei aconteceu isso, né? Alguns vagabundos foram e invadiram a casa de uma idosa lá e se beneficiaram, prometendo que iriam vacinar essa pessoa, né? Uma tristeza. Mas, enfim, é, além desse, eu também já automatizei com vocês um processo de atendimento naquela semana onde eu estava conversando sobre valor, né? E então eu recebi um alerta ali, vou chamar de um alerta, né? Uma pessoa me disse, Marcelo, que legal que tu está fazendo, que tu está falando, tu está compartilhando um pouco da tua vivência, da tua experiência, né? Isso é bem legal, a gente vê que tu faz ao vivo, é agradável de ver tu falando, né? Talvez nem todo mundo tenha paciência para ficar uma hora e meia comigo às vezes, mas essa pessoa me disse que foi agradável e que ficou com curiosidade de conhecer um pouco mais sobre esses elementos, né? Então foi aí que me gerou o alerta. Eu vou conversar sobre padrões e vou aproveitar e vou demonstrar esses elementos. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu subir aqui a minha tela. Deixa eu colocar para compartilhar com vocês aqui. Vou aproveitar para tomar um chá, um gole do chá, e vou pedir para vocês também confirmarem que vocês estão vendo, tá? Enquanto eu bebo o chá, eu vou fazer um convite. Deixa eu colocar aqui, convite para vocês. No dia 7 de abril, eu vou participar do BPM Day. Talvez alguns de vocês já saibam que eu sou certificado pela BPMP Internacional e que fui gestor aqui no Rio Grande do Sul por 2 anos. E o pessoal de São Paulo me convidou para fazer lá compartilhar informações para o público lá da região. Então, no dia 7, eu vou vou compartilhar lá. Posso até colocar o link depois aqui no. Para quem quiser se inscrever para assistir, tem outros conteúdos também, tudo voltado para processos, então é bem legal. Quem tiver interesse, né, quiser aprofundar um pouco mais na área que eu atuo, que eu gosto muito, também será bem-vindo ali. E quiser me prestigiar também, fica à vontade, tá? Bom, desculpem aí. Eu imagino que a essa altura vocês já estão vendo minha tela, né? E deixa eu tirar aquela marcação ali para não concorrer na atenção com vocês.
Deixa eu tirar também aqui aquela tarja que fica correndo ali, que eu não quero competir a atenção de vocês. O que vocês estão vendo aqui? Então, na minha tela, vocês estão vendo o Ziv, né, que é uma das ferramentas que eu trabalho. Ele é uma ferramenta para automatizar processos, tá? O que eu vou trazer, então? Eu vou demonstrar, não vou construir um processo hoje. A última vez que eu construí um processo ao vivo aqui com vocês, levei 1h30, então não vou penalizar vocês hoje, até porque eu estou concorrendo com futebol, né? Comecei concorrendo com futebol e a hora que eu encerrar também, eu vou estar concorrendo. Então vamos lá. O que vocês estão vendo na minha tela em branco? E dentro dessa tela, talvez vocês estejam vendo, eu imagino que para o pessoal do Instagram não vai conseguir ver bem, porque o Instagram me centraliza. Então, se tu está me assistindo no Instagram, nesse momento, talvez seja mais legal, ou melhor, tu vai ter uma melhor experiência se tu migrar ou para o Facebook ou para o YouTube. Tá? Eu também estou com o link lá. Mas o que eu quero mostrar então? Nós temos esses elementos aqui na lateral. Deixa eu ver se eu mexer no zoom, se eu alterar o zoom, se vai ser bom. Opa, estou alterando no lugar errado. Deixa eu alterar aqui. Ali. Imagino que melhorou um pouco. Nós temos alguns elementos que são divisões. Tá? Esses elementos eles servem. Primeiro, nós temos o que nós chamamos de piscina, ou a pool, e depois nós temos as raias. Para que servem esses elementos? Eles organizam as nossas informações. Esses elementos permitem que a gente bata o olho e encontre que, por exemplo, ó, não vou montar o processo todo, tá? Eu prometo. Eu vou colocar só uma citação para vocês entenderem o que eu estou querendo demonstrar, porque às vezes falando não fica tão palpável, né? Então eu sempre gosto de mostrar na prática. Então aqui, por exemplo, eu tenho área 1 e área 2, certo? Eles são participantes. Eu não queria, mas talvez se eu tirar a câmera melhore a visualização. Eu vou testar mais um pouquinho, sem qualquer coisa eu tiro. Então, as raias são esses onde eu incluí a área 1 e a área 2. Normalmente a gente usa com essa finalidade, de incluir os departamentos. Algumas vezes a gente também utiliza para citar quem são as pessoas, dependendo do perfil do cliente ou do público que vai utilizar, eles nos pedem para separar ali as funções dentro das raias, tá? Isso é bem comum também. E essa anotação nos permite, né? Então, para quem chegou agora ou não conhece, eu não me lembro se eu falei antes, né? Esses elementos que eu estou mostrando aqui, que eles estão na lateral, que servem para que nós possamos construir fluxos, eles fazem parte de uma anotação gráfica, que permite que a gente faça desenhos de processos, que a gente organize informações. E ela é uma anotação que é mantida pela organização, que tem uma sigla que se chama OMG. Me fugiu agora na memória o que significa OMG, tá? Mas quem tiver com curiosidade me chama depois ali, que aí eu provavelmente vou lembrar, ou joga no Google aí OMG, que vocês vão encontrar também. Não tem problema, tá? Voltando aqui para os elementos. Então, esses que eu nomeei com área, eles permitem organizar. E nós temos um maior, que é a piscina, né? Piscina ou pool, que eu falei para vocês. Esse elemento, ele permite que eu nomeie o meu processo. Então, eles servem mais para organização mesmo, certo? Agora, eu também tenho outras possibilidades. Tem alguns eventos. O primeiro evento que eu tenho é o evento de início. Ele é representado por esse círculo verde. E esse evento ele serve para iniciar o nosso processo. Então, se eu não utilizar esse elemento, o processo nunca vai começar. Eu não posso utilizar ele para começar duas vezes. O processo sempre vai ter uma única forma de início, independente. Deixa eu reformular. O processo sempre vai ter um início único, independente se for recebimento de um e-mail, uma mensagem WhatsApp
ou alguém preenchendo ali na máquina mesmo, ou no smartphone, as informações, tá? Depois eu tenho aqui alguns eventos intermediários, que nós chamamos. Esses eventos são utilizados no meio do processo. Esse primeiro aqui, deixa eu ver se fica bom para vocês verem. Vou aumentar mais um pouquinho o zoom. Ele é o evento de mensagem. Então, através desse tipo de evento, eu transmito uma informação, pode ser para dentro ou para fora da empresa. Ele pode ser utilizado para enviar um e-mail, para enviar uma notificação no sistema, certo? Deixa eu rolar ele para a lateral. Nós temos esse outro aqui, que é o de links. Deixa eu ver se estou batendo o olho aqui, só para ver se como fica no pessoal que está no Instagram. Ah, tá. Agora eu consegui representar bem. Ele permite conectar momentos do processo. Então, uma etapa que está aqui vai permitir conectar com uma que está aqui, sem necessariamente correr com uma seta durante todo o trajeto, tá? Normalmente a gente usa um para emitir, é como comunicação. Tem sempre uma pessoa emitindo a comunicação e uma pessoa recebendo a comunicação. Só que aqui eu tenho uma facilidade, que na comunicação eu tenho ruídos. Então eu posso falar para ti, eu gosto de café, e passo uma moto, teleentrega aí, e esse barulho faz que tu entendas que eu não gosto de café. E aqui no evento, esse evento de link, ele serve exatamente para isso, para que não tenha ruído na visualização. Por exemplo, uma seta correndo o fluxo todo, sobrepondo, então ele faz o link exatamente para retirar esse ruído visual, tá? Vou rolar ele para a lateral também. E vou comentar para vocês sobre o evento de marco. Para que serve o evento de marco? Para colocar algumas situações que a gente também é conhecida como milestone, tá? Mas ele vai trazer situações de referência, passagens, né? Grandes etapas do processo. O melhor exemplo que eu tenho para isso é que a gente vai poder ali permitir colocar visualizações pontuais do processo, aonde a gente, por exemplo, utiliza em lojas virtuais. Se a gente for comprar um produto na Americanas, por exemplo, na Amazon, no Mercado Livre, a gente tem o step. Fiz a compra, o João contribuiu ali, ele colocou a MG. Sim, isso sim, ele é um grupo que faz essa organização, mas ele tem ali uma sigla específica, tá? Mas enfim, toda a trajetória da OMG é para buscar criar padrões, né? Para que cada ferramenta não tenha o seu padrão e depois ninguém conversa, gera transtorno para quem contrata, tá? Mas também não vai nos atrapalhar aqui nesse momento, tá? Então, esses marcos no nosso processo de compra, compra realizada, pedido em separação, entrega em andamento. Eu tenho 3 marcos, mas dentro tem muitas outras ações acontecendo. Então, por exemplo, no pedido na compra realizada, logo na sequência vai ter que fazer a cobrança no cartão de crédito, se for boleto vai ter que conferir que pagou, enfim, vai acontecer aí uma série de ações, né? Para o cliente isso não importa, porque o cliente quer receber o produto. Para nossa operação isso importa, porque é a forma como a gente vai entregar o produto é um dos passos que nos levam à geração de valor para o nosso cliente, tá? E o marco vem para isso, ele vem para mostrar de uma forma objetiva em que momento que o processo está tramitando, certo? Deixa eu mover o marco aqui para a lateral e vou mostrar para vocês o timer. Esse evento de timer ele nos ajuda a entender, a gerar marcações de tempo. Ele pode estar junto com uma atividade humana, um sobre o outro, para que ele tenha impacto naquela atividade, ou ele pode estar solto na modelagem, não solto, mas com conexões, mas sem nenhuma referência à atividade humana. E ele faz monitoramento de tempo e permite várias formas de acompanhar, né? Normalmente, o monitoramento de tempo ou starta uma atividade ou gera um gatilho para uma outra ação.
Deixa eu mover aqui para lateral também. Vai ficar tudo meio acavalado aqui, tá? Não deem bola. Finjam que não estão vendo. Nós temos também, então, ainda sobre eventos, aqui nós tratamos na ferramenta com a cor vermelha, que são os eventos de fim, que vão permitir, então, finalizar. Esse que é vazado é uma finalização parcial. Então, por exemplo, eu tenho um paralelismo. O que representa paralelismo na nossa empresa? Fiz uma compra, eu, empresa, fiz uma compra e recebi o material. Recebo o material, eu preciso armazenar ele, guardar em algum lugar, e eu preciso encaminhar a nota para pagamento. Em padrões anteriores, isso acontecia, ou entregar um boleto para encaminhamento, tá? Um romaneio que acompanha ali o produto. Em muitas situações, isso acontecia, o recebimento acontecia no mesmo momento, e abria o paralelismo, armazenamento, pagamento. Então, diante de situações como essa, o pagamento, muitas empresas têm prazos, né? Algumas empresas pagam depois de 60 dias, na quinta-feira, na primeira quinta-feira útil. Então, tem situações, tem regras desse tipo. Normalmente, empresas maiores. E, e eu faço o armazenamento, porque eu preciso guardar o material, e a nota vai seguir. O processo de pagamento vai seguir acontecendo. Porém, aqui eu tenho um processo que vai acabar. Então, eu utilizo esse elemento de fim parcial. Armazenei, eu já coloco o círculo ali na sequência para dizer que aquela etapa do meu paralelismo foi encerrada. Agora, se eu utilizar esse outro, deixa eu clicar aqui para colocar ele para vocês verem. Se eu utilizar esse outro aqui, que é o fim total, tudo que está acontecendo no processo obrigatoriamente acaba. Então, se eu utilizasse nesse cenário que eu acabei de comentar com vocês, aonde eu tenho um armazenamento e um pagamento para realizar, o momento que eu armazenasse o produto, automaticamente eu encerraria também o pagamento. Geraria um transtorno na empresa. Então, esses elementos servem para fazer esse tipo de representação, certo? Vou arrastar aqui também para a lateral. Não deem bola para isso. Temos alguns tipos de atividades. Tá? A primeira que eu vou comentar é a atividade humana, que é aquela que a pessoa executa. O próprio nome já nos induz o objetivo dela. Né? É uma atividade para uma pessoa executar uma ação. Ela pode executar uma ação preenchendo ali o formulário, conferindo, é, ou direcionando ações, tá? Aprovando, enfim. É uma atividade da pessoa executando. Eu tenho uma atividade também, que é uma tabelinha aqui, ó, vocês podem ver, que é uma atividade que ela executa uma regra de negócio. Então, a gente constrói, por exemplo, uma tabela de decisões ali, de informações, muito utilizado para aprovações automáticas, e a partir disso a gente configura aqui dentro para dar os direcionamentos. Temos uma outra atividade que nós chamamos de atividade de serviço, que permite, por exemplo, chamar um outro sistema. Aí aqui entra um pouco mais na parte mais técnica da coisa. A gente vai chamar um web service, uma API, de um outro sistema para conectar com o nosso, para trazer informações, para enviar informações, depende da necessidade do negócio. Temos essa outra aqui que tem um maisinho, que é uma atividade de subprocesso. Então, para quem não sabe o que é um subprocesso, é um processo que está acontecendo e em um determinado momento ele vai chamar um outro processo para executar. Normalmente os processos têm várias sequências, né, de ação. E em algumas vezes a gente precisa organizar essa informação visualmente. Então a gente utiliza o subprocesso ou para organização, padrões, né? Ou porque realmente a gente tem uma sequência de atividades que podem ser utilizadas em mais de um contexto, em mais de um processo, certo? Então, nós chamamos normalmente de subprocesso. Temos ainda a atividade que nós chamamos de referência, que ela permite fazer uma cópia, né? É como se fosse um copia e cola de uma configuração de uma outra atividade humana. Ela já vem sido mantida mais vou dizer que por legado, né? Porque são poucas as empresas que usam essa configuração conosco. Desvios.
nós temos o desvio paralelo, o desvio inclusivo, que são desvios condicionais, tá? Eles leem condições que foram aplicadas e executam um direcionamento em sequência. Esse aqui que tem a cruz, ele é o desvio paralelo. Quando nós chegamos nele, todas as condições que estão saindo, todos os caminhos, obrigatoriamente acontecem. Esse outro aqui que eu tenho o círculo, nós chamamos de desvio inclusivo. O que ele faz? As condições que estão conectadas para partir dele podem ser verdadeiras em mais de uma situação. Então, por exemplo, cheguei no restaurante, vou me servir. Que saudade de comer fora. Cheguei no restaurante, eu posso servir arroz, feijão e macarrão. Ou eu posso servir arroz e macarrão. Ou eu posso servir feijão e macarrão. Ou eu posso servir só macarrão. Posso fazer a combinação que eu quiser. Tá? Então, essa forma de representação ela nos remete a isso. Mais de uma condição pode ser verdadeira, mas não necessariamente todas. Esse outro desvio que nós temos é o do tipo exclusivo, aonde só uma possibilidade é verdadeira. Vou comer um X, quem me acompanhou vai lembrar da história. Vou comer um X, qual que eu vou comer? Posso comer X salada, X coração, X bacon. Posso comer só um, porque o meu estômago não aguenta comer mais de um, inclusive. Então eu vou escolher um caminho e vou seguir aquele caminho. E depois nós temos ainda aqui o desvio aleatório, que ele faz, na verdade, um sorteio. Dentre todas as conexões possíveis para partirem dele, ele escolhe uma ou alguma, a gente parametriza e direciona. Vou arrastar aqui para o ladinho e vou mostrar para vocês, então, os convergentes. Porque a gente tem situações em que a gente precisa convergir o nosso processo para seguir uma etapa única. Tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui o convergente aleatório, que ele volta de um sorteio. Eu tenho o convergente inclusivo, aonde ele vai convergir também daquelas possibilidades que nós abrimos, permitindo que mais de uma fosse verdadeira. E eu tenho aqui o convergente paralelo, aonde tudo que está chegando nele obrigatoriamente precisa acontecer para que o processo avance. Tá? Então pensa um cenário assim, ó, o mais adequado talvez é que vou usar o restaurante de novo como exemplo. Abrimos pela manhã o restaurante e vamos cozinhar. Vamos fazer os 3 exemplos: arroz, feijão e macarrão. Se eu for usar o convergente paralelo, os 3 precisam estar preparados para que eu abra o restaurante depois e dê liberdade no buffet. Agora, vamos pensar diferente. O tipo inclusivo. A gente pode configurar para que o restaurante abra quando eu estiver com o arroz e o feijão preparados. Certo? Esse é o raciocínio. E o aleatório, ele não vai ficar muito boa o exemplo, né, para esse tipo, mas o aleatório, digamos, se eu fizer feijão ou arroz ou um purê, pode abrir um restaurante que já tem comida. Tá? Mais ou menos essa relação. Claro, aqui por trás desses elementos tem um volume maior de informações que precisam ser avaliados, tá? E isso aqui foi estudado também por muito tempo. Eu estou trazendo aqui uma forma muito simples e muito rápida para compartilhar com vocês. Fora isso, nós temos alguns artefatos. Nós temos artefatos de banco de dados, de documento. Nós temos alguns que servem para incluir textos de apoio durante o nosso fluxo, né, na tramitação. E dessa forma aqui, com esse monte de elementos que vocês estão vendo, a gente vai construindo então a organização dos nossos processos na empresa, né? O nosso padrão de execução empresarial. Então, para mim que gosto, isso é muito legal, é muito divertido, né? Passo horas olhando para isso e fazendo isso e o tempo voa, como voou agora para mim. Já faz 55 minutos, bem dizer, que eu estou aqui com vocês, então
Para mim foi muito agradável, né. Muito obrigado também para vocês que me acompanharam até aqui, né. Mas qual o uso desses padrões aqui, então? A gente vai usar para várias coisas, para definir um processo de ponta a ponta, para definir uma parte do processo, para treinar as pessoas, né. Pode parecer impossível treinar pessoas com um monte de caixinha e círculo, mas é possível, tá. Em algum dia eu vou trazer para mostrar para vocês isso, quando vocês estiverem mais familiarizados, para não ficar tão maçante para vocês.